voltando com os comentários das provas de língua estrangeira de hoje. SSA, UPE, primeiro ano. Estamos aqui com os nossos colegas Marilson e Marcos Nascimento, inglês e espanhol, e com os nossos alunos Eduarda e Marcos também. E eu começaria perguntando a Marcos se houve alguma questão assim que chamou sua atenção e que poderíamos destacar para o professor Marcos comentar. Sim, teve sim a questão de número 37, ela aborda o texto que vai falar sobre uma parte da linguagem de seu aprendizado e assim vai indo. Na verdade, a gente tem hoje a estrutura linguística aproximando as nações e sendo esse um elemento principal do uso da língua. E o texto é bem oportuno, que trata do marco comum europeu e o uso das línguas. E a elaboração da questão foi mas muito bem feita e merece aí o respeito que Marcos destacou como prova da informação da avaliação. E é isso que a gente discutia bastante, Zé, que o aluno carregue para si, na verdade, sempre algo de informação nos textos ao qual ele, na verdade, está sendo disposto ali à leitura. Importantíssima, uma questão muito bem elaborada, Marcos. E não havia dificuldade para responder a ela. É uma questão onde os elementos norteadores facilitou, na verdade, identificou o aluno com a leitura simples, bem preparado, tranquilo. Uma leitura simples e objetiva, mas a ressalva na elaboração da própria questão. Muito bem. E Eduarda, viu alguma questão em inglês assim que chamou a atenção? Acho que a questão 38 da prova foi a que trouxe mais dificuldade, porque foi a que trouxe uma tirinha e a gente tinha que completar o sentido dela. É verdade. Envolvia vocabulário? Envolvia vocabulário. Vocabulário também, gramática. E gramática. Né? Gramática também. Tem duas questões na prova bastante interessantes. Uma é essa questão 38, uma outra que utiliza a gramática, mas de uma maneira bastante, bastante lógica, que é justamente a questão que ele atribui uma frase, estabelece uma comparação, mas não pede para você marcar um X no grau comparativo, pede para você simplesmente definir se aquilo ali é um processo comparativo ou não. Então, bastante inteligente. Mas a questão que a Eduarda fala é uma tira do Haggard, né? Onde ele diz assim, olha, é fácil, você vai entender, Fera. I've worked hard all my life. And I'm happy to say, aí ele usa a estrutura. I got mine. No I got, ele usou uma gíria. Porque o certo é você dizer I have got, ou fazendo a contração, I've got. Então aí foi a primeiro detalhe. Detalhezinho, né? Depois ele diz I got mine, né? Utiliza o pronome possessivo mine, que é o pronome, aquela palavra que substitui. Se ele quisesse usar o adjetivo, ele diria I've got my life. Então ele pede para você complementar o diálogo com a esposa, e a esposa interage dizendo, você não conseguiu sua vida por você, mas sim, nós conseguimos. Quer dizer, ele excluiu a mulher e ao mesmo tempo ele se enalteceu e ela faz a correção. Aí ele pede para você justificar como seria essa correção dentro do aspecto linguístico, ou seja, dentro da gramática. Obviamente que seria você utilizar um pronome. Então o pronome que você usaria seria exatamente na letra A, we've, que é we have, got, ours. E aí vem um detalhe muito simples. 90% dos pronomes possessivos, que derivam dos adjetivos possessivos, tem um S a mais. E essa é a única questão na letra A que tem o S. Perfeito. Então o aluno mataria a questão sem entender grande coisa a respeito da aplicação ou não do adjetivo ou do pronome. Portanto, é uma questão bem inteligente que deu acesso à dificuldade, porque ao mesmo tempo que ele interagia com a gramática, ele também valorizava o aspecto de compreensão na questão. Mais uma questão que a maioria resolveu sem grandes dificuldades. Causou esse pequeno detalhe. Perfeito. Então, com isso nós encerramos a nossa conversa sobre língua estrangeira, mas tem muito mais, porque ainda vamos falar hoje de matemática, de física, de filosofia e de português e literatura. Até já!